para invocar uma única criatura. Após o fim do reinado de Atem e a consolidação do legado de Seto, o Egito conheceu uma era de equilíbrio precário. Contudo, a linhagem real foi maculada pela ascensão de Userkare, um faraó cuja ambição não se limitava aos domínios terrenos. E Userkare considera a pedra uma prisão para o poder. Sob orientação dos sacerdotes de Sobek, o faraó ordenou a transição para as lâminas de papiro. Essa mudança não foi apenas logística, mas uma manobra de guerra espiritual baseada em 3 pilares. A volatilidade da luz. Userkare acreditava que a luz que ele buscava era rápida e onipresente. As tábuas de pedra eram pesadas e terrenas demais. O papiro, fino e derivado de plantas que buscam o sol, era visto como um condutor perfeito para a energia da luz absoluta. 2. O sistema de duelos rituais. Para os colégios de duelos ritual, onde as tábuas eram impraticáveis, o papiro permitiu a criação de lâminas rituais que podiam ser transportadas e jogadas com velocidade. Isso transformou a magia em uma arma de execução rápida, permitindo que os sacerdotes do faraó subjugassem vilarejos inteiros em minutos, sem a necessidade de transportar toneladas de quartzito. 3. A ocultação da verdade. Diferente da pedra, que resiste aos milênios, o papiro é frágil e pode ser queimado. E Userkare desejava que sua ascensão pudesse ser apagada da história caso algo desse errado, em algo que o tempo pudesse devorar facilmente. Invejoso das lendas sobre o faraó sem nome que dominava as sombras, Userkare voltou seus olhos para o extremo oposto, o poder da luz. Ele não buscava a luz benevolente de Ra, mas sim uma força absoluta e cegante que pudesse subjugar. O ritual dos sacerdotes de Sais e de Sobek. Sob o comando de Userkare, um conclave de 5 sacerdotes de Sais renegados iniciou escavações em templos proibidos. Eles buscavam relíquias que antecediam as próprias dinastias, artefatos capazes de canalizar a energia solar em uma forma de tirania espiritual. O palácio tornou-se um lugar de silêncio e luzes artificiais que queimavam os olhos dos servos, enquanto os cultistas marginalizados de Sobek se comprometiam a espionar, informar e eliminar possíveis ameaças em troca de poder. O mistério pairava no ar. Para alcançar tal poder, Userkare estava disposto a romper o selo. O registro de Userkare, o cisma da criadora, o ritual dos sacerdotes e a heresia de Horakti. Sob o comando de Userkare, o conclave de sacerdotes não buscava apenas ouro ou relíquias comuns. O faraó descobriu, em inscrições proibidas sob as ruínas onde Atem derrotou o Mal Supremo, que a existência de Horakti, a criadora da luz, era o resultado de uma fusão que ele considerava impura. Para Userkare, o fato de a luz suprema ter surgido apenas para aniquilar as trevas de Zork significava que a luz ainda estava acorrentada ao conceito de dualidade. E Userkare desejava o impossível: separar os poderes que formaram a criadora da luz. Ele pretendia isolar a essência divina dos 3 deuses egípcios, purgando qualquer vestígio de equilíbrio ou sombra, para manifestar uma luz absoluta, que não dependesse do paradoxo entre o bem e o mal. Luz e escuridão, a Câmara do Gênesis e o Quarto Dragão. A busca de Userkare o levou à descoberta da Câmara de Zork Necrophades, o local exato onde a entidade das trevas foi obliterada. Onde o mundo viu o fim do mal, Userkare viu um portal. Ele acreditava que no epicentro da destruição de Zork restava um vácuo de energia que poderia ser preenchido por sua nova vontade. No entanto, a Câmara permanecia selada por uma pureza que nem mesmo seus sacerdotes podiam corromper. Para acessá-la e dar início ao processo de fragmentação do poder de Horakti, Userkare determinou que precisava de uma chave específica: o poder do dragão branco original, para forçar a abertura luminosa da Câmara, e alguém vivo e puro o suficiente para servir de receptáculo e conter a escuridão residual de Zork. V, o Quarto Dragão, a Chave de Marfim. Enquanto o legado de Seto era protegido pela memória do dragão branco de olhos azuis, Userkare buscava a essência primordial dessa criatura, o mítico Quarto Dragão Branco.
Para o faraó, este dragão não era um símbolo de lealdade ou proteção, mas uma ferramenta de ressonância. Por ser uma criatura de luz pura que outrora caminhou entre os homens, o poder do dragão era o único capaz de vibrar na mesma frequência da câmara, agindo como um diapasão que romperia os selos divinos. A vítima escolhida foi Katia, a mãe de Beck. Ela não está morta. Está aprisionada em um estado de sofrimento